segunda parte do assunto, a gente vai fazer exercício. Não tem muito o que falar de mol, de massa molar, a teoria é aquela. A dificuldade ela vai surgir na medida em que os exercícios forem aparecendo. Então, os exercícios que eu vou fazer aqui com vocês, vocês vão ver que não tem acho que um ou outro de vestibular, viu? São exercícios de fixação. É muito importante que essa lista, que você dê a essa lista uma atenção assim, fundamental. Por quê? Porque daqui você vai começar a ter base para o cálculo estequiométrico. Então, MOL, eu costumo dizer o seguinte, é uma lista que você não vai sentar e fazer uma vez só. Não é assim que se faz MOL. Tá? Quando você for organizar os seus estudos, faça alguns exercícios de vez em quando. Vai lá, pega a lista, fala, não, essa semana aqui eu vou estudar um pouco de MOL. Né? Por isso que é uma coisa que acaba puxando a outra, sabe, gente? Quando eu falo assim, olha, faz diferente do ano passado, muitas vezes o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, não faz aquele esquema assim, estuda isso, fecha o caderno e só olha na revisão. Tem assuntos que você vai ter que estudar o ano inteiro. Então, lá na física, lei de Newton, você não pode parar de fazer exercício de lei de Newton agora e só voltar em outubro. É uma loucura fazer isso. Você não vai conseguir observar a tua evolução no assunto. Né? Os simulados vão ser cobrados, a gente acaba cobrando tudo. Então, com o MOL a mesma coisa. Pega lá, senta, faz alguns. Depois eu vou dar uma lista com uma lista de revisão, né? Que vai ter MOL, gases, estequiometria. Então vai ter mais exercícios para vocês fazerem. Não é para sentar e fazer numa semana, nem em duas. Não, vai fazendo durante o ano, tá? E aí vai surgindo as dúvidas, marcando o plantão. Beleza. Então, let's go. Questão número 1. Francis W. Eu não sei do que é esse W, pode ser William, sei lá. Aston utilizou a espectrometria de massas para comprovar a existência de um grande número de isótopos de elementos não radioativos. A figura a seguir mostra o espectro de massa do antimônio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que vocês vão muito mal em natureza? Eu gosto muito de. Nossa, olha como ele fala. Mas a verdade é essa, né? A gente, no geral, vai mal de natureza. Muitas vezes é porque os enunciados parecem soltos na nossa cabeça. Né? Tem muitas vezes, eu até mesmo cometo essa coisa meio ruim de falar assim, não precisa ler o enunciado, não. Se você entende o enunciado, às vezes a resposta se torna óbvia. E qual que é o problema? Às vezes tem algumas palavras que é difícil de entender mesmo. Não é porque você não estudou. Por exemplo, o aluno olha para o enunciado e fala assim, bom, o cara está falando de uma tal de espectrometria de massa. Então, assim, eu não sei o que é, mas vamos tentar destrinchar a palavra. Espectro deve ter alguma coisa a ver com emissão de algum tipo de radiação. Sei lá, espectro, né? A gente lembra do espectro luminoso. Espectrometria. Opa, então é medida de alguma coisa. De massa. Então, a espectrometria de massa é uma técnica usada em laboratório para descobrir a massa de isótopos. Então, por exemplo, eu pego uma amostra de antimônio, que é o exercício que está falando. Eu peguei lá uma amostra de antimônio, 1 grama. Dentro desse 1 grama, existem antimônios dos isótopos da natureza. Vamos imaginar que eu não sei quantos isótopos tem. Então eu quero saber, quero saber se tem 2, tem 3 isótopos. Quantos isótopos tem? E segunda coisa, qual a massa desses isótopos? E terceira coisa, quanto tem de cada um? Então eu pego essa amostra, ponho no aparelho. Aí o aparelho vai separar os isótopos de acordo com as suas massas. Esses isótopos eles vão ser separados de uma maneira que depois a gente vai estudar lá na física. Esse átomo ele é ionizado, ele vira um íon, e ele é arremessado dentro de um campo elétrico. Eu estou contando isso, gente, não é porque eu estou enchendo linguiça, porque isso é exercício de física, na parte de campo elétrico. Né? O que mais tem lá no campo elétrico é o cara jogando uma carga dentro de um campo. Só que acontece o seguinte, quando eu jogo o antimônio ionizado dentro do campo,
você vai ter antimônios de massas diferentes. Dependendo da massa do antimônio, quando ele entra no campo, ele vai sofrer um desvio maior ou menor. E o aparelho detecta isso. E aí ele mostra essa detecção na forma de um gráfico, que aí é o que a gente está observando aqui na tela. Esse gráfico ele mostra, na linguagem do assunto, né, 2 picos de massa. Um pico de massa 121, ou seja, existem átomos de antimônio com massa atômica 121. E existe um outro pico de antimônio com massa 123. O pico, ele é proporcional à porcentagem daquele cara na amostra. Então, naquela amostra de 1 grama de antimônio, você tinha essa porcentagem de isótopo 123. Essa porcentagem de isótopo 121. Ô, gente, isso aqui é muito lindo, cara. Sabe por quê? Esse tipo de técnica você usa, por exemplo, para detectar o que um elemento radioativo emite. Quando emite, por exemplo, quando o urânio emite radiação alfa, ele decai. Ele decai em tório e depois ele vai decaindo. Então você pega uma amostra radioativa e deixa ela um tempo ali. E vai pegando ela de tempos em tempos e vai jogando no aparelho. O aparelho vai mostrando picos de coisas diferentes. E aí você sabe, puta, então isso aqui virou tal coisa, o decaimento do plutônio dá radônio e assim por diante, tá? A gente vai falar muito sobre isso na parte de química nuclear, da parte de radioatividade, tudo que é mais lá para frente. Bom, analise o espectro do antimônio. Aí eu te falo assim, sinceramente, isso aqui é uma cara de Unicamp, velho. Esse tipo de questão é cara de Unicamp. Eu só diria que não é da Unicamp, porque a Unicamp detalharia um pouco mais o enunciado. Ela falaria, olha, a espectrometria de massa é uma técnica tananã, tananã, que visa a determinação de isótopos. Ela explicaria, tá? Beleza? Bom, como são representados os símbolos dos 2 isótopos do do antimônio? Então é A, é o antimônio 121 e antimônio 123, né? Por exemplo, o que a Unicamp pediria também? O número atômico dele. Então, você vai lá na tabela, consulta o número atômico. O número atômico do antimônio é tal. Nem sei qual que é o número atômico dele, tá? B. Qual que é a massa atômica relativa? Essa massa relativa é a média. É aquele valor que vai para a tabela. Então, ó, eu tenho urânio. Urânio. Deus. Fui falar do urânio e já era. Eu tenho antimônio 121. Eu tenho antimônio 123. Qual é o valor que eu vou pôr na tabela? Qual é o valor que eu vou usar para o cálculo? É isso que o exercício está pedindo no item B. Então, a massa do antimônio é 121 vezes 57,25. Né? É evidente que a pessoa que fez o exercício não estava com dó da gente. 5 mais. Aí é uma indireta para vocês, tá? Se alguém estiver fazendo a conta, vai ser bem legal. Vai ganhar um coraçãozinho. 123 vezes a porcentagem desse, 42,75. Tudo isso aqui dividido por 100, né? Tá? O valor vai dar mais deslocado aqui, ó, 57, vai dar 122 e pouquinho. Deixa eu ver aqui. 121 vezes 57,25 mais 123 vezes 42,75. Ah, vocês estão fazendo aí também? Vamos ver se... Ixi, o meu deu uma bugada aqui. Curso de calculadora. 121 ponto... É isso mesmo. Quase 122. Tá aí, pronto. Tá? Evidentemente, numa questão da Unicamp,
Eu tô pensando na Unicamp, né? Não sei porque eu encanei com a Unicamp, é que eu achei bem cara dela, esse tipo de questão. Gráfico, essas coisas diferentona. Ele colocaria uns valores mais aceitáveis, tá? Beleza, vamos então para a questão 2. Questõezinhas bem de conceito, tá? Ele fala sobre metano. Metano, principal componente do gás natural, essa informação é importante, tem que saber. Combustível fóssil, então, portanto, não renovável, por região próxima de petróleo. Então, essas informações são relevantes, tá, gente? À medida que você vai lendo o enunciado, você vai guardando elas. Metano, combustível fóssil, associado a regiões onde eu encontro petróleo. No início da exploração do petróleo, o gás era desprezado. Aí essa parte aqui já mais inserção de linguiça. Ao verificar o seu poder calorífico, as empresas petrolíferas passaram a usá-lo para gerar energia para as próprias unidades exploradoras. Recentemente, o gás natural passou a ser explorado como fonte de energia nas indústrias, lares e automóveis. 80 gramas de metano. Ele vai perguntar 3 coisas. O que é quantidade de matéria? A quantidade de matéria é o número de mols. Então, se eu vou ter que trabalhar com mols, a primeira coisa que eu providencio, a massa molar. Então, a massa molar do metano. Pego lá a massa do carbono, 12, 4 vezes a do hidrogênio, 16 gramas por mol. Sem muita enrolação. Tá. 80 gramas, então, item A. 80 gramas de metano são N mols. Eu sei que 16 gramas é a quantidade de 1 mol. Um pacote. Olha lá. Tudo bem? Como 80 é 5 vezes maior que 16, a gente tem ali 5 mols. 5 mols. Tá? Aqui eu quero fazer uma observação para nós nos livrarmos daqui para frente de algumas coisas chatas. Toda vez, e isso é muito comum, uma das coisas mais comuns que a gente vai fazer relativamente ao mol é o seguinte, é pegar uma massa e transformar em mol. Exatamente o que você está fazendo aqui no item A. A gente pode transformar esse raciocínio, veja, nós podemos transformar esse raciocínio num processo automático. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer uma fórmula para isso. Olha só. Vamos chamar essa massa de 80 aqui de uma massa M qualquer. M gramas. M gramas. Essa massa corresponde a N mols. Certo? No meu exercício, eu estou usando M valendo 80. Esse 16 é a massa molar do elemento, da substância. Né? No caso do metano, a gente usou 16. E isso vale 1 mol, não é isso? Daqui a gente tira uma formulinha, a formulinha mais famosa que tem de química, gente. Se você multiplicar isso aqui em cruz e isolar o N, isola o N, por favor. O número de mols, ele vai ser igual a massa sobre a massa molar. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Pronto. Você não precisa mais ficar fazendo regra de 3 toda hora. Precisa transformar massa em mol? Você pode isolar o N, pode isolar o M. Então, por exemplo, a massa de uma substância, ela é o número de mols vezes a massa molar. Você começa a brincar com a relação entre os números, tá bom? Beleza. Isso é o item A. Então, item A, 5 mols, né? Gente, item B.
Qual que é o número de átomos de carbono e de hidrogênios que tem lá dentro? Presta atenção no que eu vou fazer agora. Ele está me perguntando quantos átomos tem dentro de 80 gramas de metano. O metano ele é formado por carbonos e hidrogênios, certo? Tudo bem. Então eu vou pensar o seguinte, ó. Em uma molécula de metano, nós temos um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, cada molécula que você desmonta, tenta você imaginar você desmontando o metano. Para cada metano, é um carbono e 4 hidrogênios. Para 2 metanos, você vai ter 2 carbonos e 8 hidrogênios. Quer dizer, a proporção entre carbono e hidrogênio ela é mantida sempre 1 para 4. Para cada molécula tem 1 para 4. 1 para 4. 1 para 4. Por que isso é importante? Porque você pode multiplicar essa proporção para quantas moléculas você quiser. Por exemplo, para uma centena de moléculas, você terá uma centena de carbonos, 4 centenas de hidrogênios. Para 1 bilhão de moléculas, você vai ter 1 bilhão de carbonos e 4 bilhões de hidrogênios. A proporção é sempre mantida na escala que você quiser. Essa escala pode virar uma escala em mol. Então, olha o que eu vou escrever agora. Olha o que eu vou escrever agora. Em 1 mol de CH4, né, é evidente que a escala mol é uma escala gigantesca. São pacotes de 600 sextilhões. Então, lá dentro eu tenho 1 mol de átomos de carbono, que nós sabemos quantos são, né? 6 vezes 10 a 23 átomos. E tenho 4 mols de átomos de hidrogênio. Que são, na verdade, quantos átomos? 4 vezes 6, 10 a 23. Dá 24 vezes 10 a 23 átomos. Olha lá a proporção de 1 para 4 aparecendo. Só que agora numa escala monstruosa. Tá? Por que eu escolhi o mol? Simples. Porque, veja, isso aqui é para 1 mol, não é? Ó? Isso aqui é para 1 mol. Mas lá dentro tem 1 mol? Lá dentro tem quantos mols? Lá dentro temos 5 mols. 5 mols? Então, olha o que eu vou fazer. Presta atenção agora, gente. Eu vou apagar aqui, ó, escrever 5 mols. E aí eu multiplico tudo por 5 aqui, né? Então, aqui fica 5. E aqui fica 20. Fica 20. Ou seja, aqui fica vezes 5. E aqui fica vezes 20. Você só multiplicou tudo por 5. Tá? Essas perguntas, elas não são feitas, não é muito comum você ver esse tipo de pergunta em exercício. Eu estou estimulando para que a gente faça essas reflexões. Tá?
Beleza. Podia fazer com dúzia, com centena. Agora vamos fazer o item C. Qual é a massa que corresponde a esses átomos ali? Né? A gente descobriu que dentro de 5 mols de metano, eu tenho 5 mols de carbono e 20 mols de hidrogênios. Quanto pesa tudo isso, gente? Bom, 5 mols de carbono tem que pesar 5 vezes 12. Que dá 60. Vinte mols de hidrogênio são 20 vezes 1, que dá 20 gramas. Olha os 80 gramas aparecendo aqui, ó. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Olha para isso aqui, ó. Mol, 6, 10 a 23 e 12. Não é a mesma coisa? Mol, o valor do mol e a massa molar. Você só vai trocando. Quer trabalhar com mol? Usa. Quer trabalhar com um número? Tira mol e põe 6, 10 a 23. Quer trabalhar com massa? Tira 6, 10 a 23 e põe a massa molar. Então, a ponte, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Ó. Isso para o carbono. Agora, veja que para o hidrogênio, rolou meio que a mesma coisa. Ó. Mol. 6, 10 a 23, que estava aqui, né? E a massa molar aqui. Tá? Beleza? Aqui no caso do hidrogênio teria 4 vezes 6, 10 a 23, né? Que eu deixei juntinho aqui, porque ele tinha perguntado no item B. E aí você pode fazer isso com qualquer substância. Com qualquer substância. Tá? Eu vou até, se vocês me permitem, fazer uma coisa. Pronto. Vamos fazer um juntos aqui, ó. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Ó. Pronto. Peguei aqui uma quantidade aleatória de uma substância que a gente conhece bem aí, que é super famosa. 3 mols de H2SO4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto tem de átomo em mol e em número, quanto tem de massa de cada átomo. Tá? Então, primeiro vamos abrir e olhar para a fórmula. A fórmula me mostra que cada molécula tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio, na proporção de 2 para 1 para 4. Só que essa proporção, ela é uma proporção em átomos, não é isso? Tá? Beleza. Se eu tiver 3 mols, o que é 3 mols? Não é 3 vezes um pacote? 3 vezes um pacote. Tá certo? Então, o que eu vou fazer?
Em 3 mols, eu tenho que ter quanto de hidrogênio? 2 vezes 3 mols. 6 mols de hidrogênio. Tá? Porque em uma molécula, eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho 6 mols de hidrogênio. Esses 6 mols vão pesar quanto? 6 vezes a massa molar. Ou você pode dizer que são 6 vezes 6, 10 a 23 átomos. Olha lá. Tá? Para o enxofre, a proporção é 1 para 1, quer dizer, cada molécula tem um enxofre. Em uma molécula, um enxofre. Então, em 3 mols, eu terei 3 mols. Ó. Tá? São 3 mols de hidrogênio, de enxofre. 3 vezes a massa molar do enxofre. Tá? Esses valores de massa molar, gente, que eu coloquei aqui, ó, para o hidrogênio, o exercício dá, né? O exercício dá. Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 6, 10 a 23 átomos. E agora para o oxigênio. Para cada molécula eu tenho 4 oxigênios. É 1 para 4. Então, em 3 mols, você vai ter 12 mols de oxigênio. Tá, ó. Percebe a proporção aqui, ó? 2 para 1 para 4, ó. Tá? 12 mols são 12 vezes a massa molar do oxigênio. São 12 vezes 6, 10 a 23 átomos. Tá? Se nós somarmos essas massas, gente, aqui tem que vir um valor. Esse valor tem que ser 3 vezes a massa molar. Por que tem que ser 3 vezes a massa molar? Porque eu estou calculando para 3 mols. Ó. Eu estou calculando para 3 mols. Tá? Deixa eu ver quanto vai dar isso aqui. 6 mais 96 mais 12 vezes 16. Dá 294. Tá? Que é exatamente 3 vezes 98, viu? Tá? 294 é 3 vezes 98 gramas. Tá bom? Deu para pegar um pouquinho da ideia? Eu estou fazendo meio rápido, mas a ideia é que vocês, de repente, façam isso em casa. Vocês aí, escolhem uma substância qualquer e vai brincando dessa forma. Faz umas 2 vezes, tá? Se quiserem, virem um plantão para a gente poder discutir. Dan, eu fiz aqui, ó, manda para mim no WhatsApp, eu dou uma olhada, vejo se os números estão batendo. Então, fala, ó, dá uma olhada em tal coisa. Faz isso porque eu acho que ajuda, viu? Tá? Vai abrindo um pouco a cabeça. Tipo sudoku de mol, tá ligado? Sudoku de mol é boa. Tranquilo, vamos passar para a próxima questão, então? Vou fazer mais uma aqui. Essa questão aqui é da Unicamp. Ela é da Unicamp. Não sei exatamente de que ano, acho que é uma questão meio que antigona. Ele fala assim, vocês sabem que essa questão aqui, ela tem um pouco a ver com o problema de contaminação radioativa, né? Um dos produtos do decaimento de material radioativo em armas nucleares ou em reatores, né, é o bário. Então, quando o material radioativo do reator decai, quando ele emite a radiação, uma parte desse material se transforma em bário.
E esse bário é lançado na natureza. Pode contaminar o solo, pode contaminar a água, né? E o que acontece? Como o bário é um elemento da mesma família do cálcio, o nosso organismo pode incorporar bário como se fosse cálcio. É como se, vamos dizer assim, o nosso organismo fosse enganado, porque é da mesma família, né? Aparece o bário, oi, que sumido, oi, cálcio, mas não é o cálcio, é o bário. E aí, qual que é o problema? O seu tecido, o teu próprio organismo começa a acumular esse material em lugares onde deveria ter cálcio, como, por exemplo, nos ossos. Então, uma das consequências da contaminação por bário radioativo é o desenvolvimento de câncer nos ossos. Câncer ósseo mesmo, né? Por conta dessa troca. Bom, aí o que isso tem a ver com a questão? A pergunta vai na seguinte linha. A pessoa tem lá uma massa de 70 quilos e lá tem uma certa quantidade de cálcio. Uma quantidade até que bem razoável, né? Tá? 1,6 quilogramas de cálcio. Qual seria a massa dessa pessoa se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário no lugar do cálcio? Tipo, imagina se todos os átomos de cálcio, na verdade, não fossem de cálcio, fossem de bário. Qual seria a massa dessa pessoa? Né? O que acontece? Aí olha o que ele deu aqui. Aqui tem um probleminha de grafia na pergunta. Onde está esse 5 aí, gente? Leia igual. Tá? Isso é um igual. Então, ó, o que ele está me dizendo? Que, opa, peraí. A massa do cálcio é 40 gramas por mol. E a massa do bário é 137. Então, imaginem que todos os átomos de cálcio saem da pessoa e aí ela perde uma massa. E no lugar desses átomos de cálcio, você coloca bário. A pessoa ganha uma massa. Vocês concordam comigo que a pessoa vai ficar mais pesada do que ela seria? Porque para pensar. Cada átomo de cálcio que você tira, você põe um bário. Só que a massa do bário, gente, é mais do que o triplo da do cálcio. Do cálcio é 40. A do bário é 137. É como se você estivesse tirando X e colocando 3x. Tira X, põe 3x. Tira X, põe 3x. A pessoa vai ficando maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto ela tem de bário de cálcio no corpo. Tá? Para isso, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou dizer que 40 gramas de cálcio são exatamente 1 mol de átomos. Se a pessoa tem dentro do corpo dela 1.600 gramas de cálcio, essa pessoa terá, então, N mols. N igual a 1.600. Olha lá, massa sobre massa molar, tá vendo? Ó, a conta aparecendo. Então, quando você precisar fazer essa conta, faz a formulinha direto, já acelera. Massa sobre massa molar, tá? N igual, aqui corta o 0 com 0, 160 por 4, 40. Ah, então a pessoa tem 40 mols de cálcio. Tá. Então ela vai perder 1,6 quilos de cálcio. Agora ela vai ganhar 40 mols de bário. Vamos descobrir quanto que vale isso. Né? Número de mols do bário igual a massa. Vou usar a formulinha, tá? Sobre massa molar. Pronto. Daí já vai mais rápido. Então, a massa do bário igual a 40 vezes 137. Opa. 137. Certo?
a massa do bário, equivalente a 40 mols, seria 5.480 gramas ou 5,48 quilogramas. Tá bom? O que eu preciso fazer agora? Calcular a massa da pessoa. Então, a massa da pessoa, ela vai ser a massa que ela tinha, tirando o cálcio. Então, ó, tirei o cálcio. Estou subtraindo 1,6 quilogramas do cálcio que eu estou tirando. Mas estou adicionando o equivalente em mols de bário. Então, para cada átomo, eu troquei o outro pelo bário. Então, fica 5,48. Pronto. Aqui. 73,88. Obrigado. Obrigado. Diferente o exercício, né? Usa o conceito de mol de uma forma bem legal, assim, tipo, sem ficar, calcule o número de mols. Né? Usa meio que na surdina. Tranquilo. Vamos fazer mais uma? Bora lá? Next. Questão número 4. Tirei print aí, tá? Complete a tabela. Você tem uma informação só e a partir daqui a gente vai preencher. É claro que para que a gente consiga fazer complete essa tabela, essa coluna aqui ela é imprescindível, ó. Eu preciso da massa molar de todo mundo. Isso é a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui, ó. Tá? A massa molar é a massa de referência. Tá? O objetivo desse exercício é fazer com que você tenha a capacidade de transitar na mesma linha rapidamente. Então, ó, a massa molar do oxigênio. Opa. A massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. CO, 28. Cl2O3, esse daqui eu não sei. 35,5 vezes 2, mais... já estão fazendo aí. 119. Deixa eu ver, deu aqui. Isso mesmo, 119, obrigado. 119. HCl 36,5. Opa. E H2, 2. Tá? Porque daí são os valores da tabela, né? Beleza. Agora, eu vou fazendo um por um, ó. Quantidade de matéria. Bom, se eu tenho 0,1 pacote, a massa que tem que estar aqui dentro tem que ser proporcional. Então, um pacote pesa 32. 0,1 pacote tem que pesar 10 vezes menos. Então, é 3,2. E o número de partículas? 6 vezes 10 a 23, vezes 0,1. Olha lá. Tá. Aqui vocês conseguem enxergar quantos pacotes? Aqui. Precisamos enxergar os pacotes. Que aí eu enxergando o pacote matei ali. 10. Boa. São 10 mols. 6, 10 a 23 vezes 10. 10 mols. Então são 280 gramas. Então são 280 gramas. Tá? É meio que isso. 357 para 119, acho que dá 3, hein?
Qualquer coisa vocês interrompem aí. Tá? 3 mols, ou seja, 3 pacotes, né? Cada pacote pesa 119. São 357 gramas. 3 pacotes são 3 vezes 6, 10 a 23. Ou, você vai dizer 18, 10 a 23, 1,8, 10 a 24, né? Depende do... Na conta em si não tem muito problema escrever de específico. Aqui eu tenho 2 mols. São 2 pacotes. Então, 2 vezes 6, 10 a 23. Ó, aqui ele usou 18, vamos arredondar aqui, né? 18, 10 a 23. Conseguem enxergar isso? 18, 10 a 23. Tá? 18, 10 a 23 são 3 mols. 3 vezes 6, 10 a 23. Né? Você vai sempre tentando achar os 6, 10 a 23 aqui, ó. Tá? Então ficam 3 mols. Tá? Se são 3 mols, são 3 vezes 2 gramas. 6 gramas. Tá ali. Tudo preenchido. Tá bom? Isso daí, geralmente, né, a gente faz no começo do exercício de estequiometria. Né? Você vai pegar as substâncias da reação para montar uma regra de 3. E na regra de 3, geralmente a gente usa massa com massa, massa com mol. Você vai misturando as unidades de uma substância com a outra. Tá? Quando a gente for trabalhar a teoria de estequiometria, eu vou falar bastante sobre isso. Então, o que seria o ideal, né? Assim, essa aula, ela, além de ser importante, ela tem um pré-requisito. O ideal é que vocês cheguem na parte de estequiometria com essa parte que a gente está discutindo aqui, bem tranquila. Ah, e já consigo fazer isso, tal. As contas às vezes são meio chatinhas, mas você já tem que entender isso bem tranquilamente. Tá? Então vamos seguir para a questão número 5. São 2 perguntas em uma, na verdade. Né? Ele fala assim: quantas moléculas de cloro há em 21,3 gramas desse gás? Então imagina o seguinte: você tem aprisionado uma massa. Opa, peraí. Vou trocar de cor aqui. Uma massa de Cl2. São moléculas, né? 21,3 gramas. Tá. Quantas moléculas eu tenho lá dentro? Então, ó, para o Cl2, o que nós sabemos? A massa molar dele. A massa molar dele indica que 1 mol de moléculas pesa a massa molar, que é 71 gramas. Tá? Mas eu também posso dizer que, no fundo, eu vou estar dizendo a mesma coisa, que 71 gramas contém, na verdade, 600 sextilhões de moléculas. Né? E aí eu olho a massa que está unindo o valor do mol e o próprio mol. Percebe? Então, na hora de fazer regra de 3 com massa, gente, você vai ter situações em que você vai ter que trabalhar com o mol, ou seja, do lado direito, do lado esquerdo, perdão, ou às vezes vai ser interessante você usar o número aberto, o número do mol aberto, que eu costumo falar, é o número aberto. Tá? Nesse caso, ele pergunta quantas moléculas, ele não pergunta quantos mols. Então, eu vou usar o meu X aqui, ó. Quantas moléculas em 21,3 gramas. Essa parte aqui eu não vou usar para nada, ó, nesse exercício. Tá? Então, o N vai dar
7, 14, 21, multiplica por 10, multiplica por 3, divide por 10. Eu acho que dá 0,3, né? Vamos ver, vai dar, acho que é isso. 21,3 dividido por 71 dá 0,3 vezes 6, 10 a 23. 1,8. Nossa, peraí. 1,8. 10 a 23 moléculas. Tá? Ok. Agora, aí na sequência, né? Se todas essas moléculas se dissociarem, dissociar basicamente seria nesse caso. Toma cuidado com essa palavra aqui, viu, gente? Porque aqui não tem o mesmo contexto de uma dissociação de sal na água. Não é uma dissociação iônica. É só uma dissociação. O que isso quer dizer? A molécula vai quebrar. Se todas as moléculas se quebrarem, dando origem a átomos de cloro, né? Quantos átomos serão obtidos? Ora, cada molécula tem 2 cloros, não é? Ó? Um cloro ligado ao outro. A fórmula é Cl2. Então eu vou pensar o seguinte: se uma molécula contém 2 átomos de cloro, quando eu dissociar 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu vou ter N átomos de cloro. Tá? Portanto, N igual a 3,6. Olha lá a proporção, 1 para 2. 10 a 23 átomos. Olha lá, o número de átomos é o dobro do número de moléculas. Justamente porque a fórmula é Cl2. Tá? Quer dizer, vira e mexe a gente cai na mesma reflexão. Sempre na mesma reflexão. Fechou? Vamos fazer o saideira? Vamos fazer mais umzinho. E aí a gente encerra a primeira parte da teoria dos exercícios, tá? A gente faz os exercícios, a continuação no próximo encontro. Ele fala assim: considere 2 amostras contendo cada uma 100 gramas das seguintes substâncias: óxido de magnésio. Aí a gente já vai fazer uma coisinha importante, já vamos dar uma adiantada. Calcular massa molar, né? MgO. O magnésio, acho que é 24. O magnésio acho que é 24. E o oxigênio é 16. Então dá 40 gramas por mol. Tá? Repetindo, esses dados o exercício vai te dar. E o NaCl, 23 mais 35,5, 58,5 gramas mol. Tá. Eu tenho 100 gramas dos dois. Então, ó, a massa de MgO é igual à massa do NaCl, que é igual a 100 gramas. Em qual das amostras há maior quantidade de matéria? Número de mols. Em qual das amostras há o maior número de mols? Então, basicamente, eu vou lembrar que número de mols, e aí, se a gente quiser justificar sem fazer conta, a gente pode. Veja só. O número de mols é massa sobre massa molar. Considera, gente, que a massa é constante. Por que eu estou falando isso? Porque a massa dos dois caras não é a mesma?
tanto a massa de uma substância como da outra é 100. O que nós vamos descobrir? Que como a massa é a mesma, quanto maior for a massa molar, menor é a quantidade de matéria. Para uma mesma massa, evidentemente, né? Tá? Então, ó, como a massa molar do cloreto de sódio é maior que a massa molar do MgO, portanto, o número de mols de sal é menor do que o do MgO. Essa é a sacada. Quanto maior a massa molar, menor o número de mols. Tá? Isso em termos de NaCl e em termos de MgO. Tá? Agora, em qual das amostras há maior quantidade de íons? Bom, onde tem mais mols? Onde tem mais mols é no MgO. Se eu tenho mais mols no MgO, gente, eu também tenho mais íons. Por quê? Porque cada partícula de MgO tem 2 íons. Tem 2 íons. Cada partícula de NaCl tem 2 íons também. Então veja, ó, cada partícula é composta por 2 íons. Certo? Cada partícula é composta por 2 íons. Assim, vírgula, na amostra com maior número de mols, serão encontrados mais íons. Mais íons. Tá? É uma questão difícil de pensar, vamos dizer assim, organizar o raciocínio. Tá? Depois que a gente olhando e fala, ah, beleza, acho que ok, mas na hora de responder assim, ainda mais, não é muito trivial a gente responder, né, uma questão de química sem fazer muita conta. Tá? Na alternativa A, você tinha a opção de fazer a conta. O número de mols é massa sobre massa molar. Só que, na verdade, você vai perder um pouco de tempo, né? Você pode responder respondendo desse jeito que eu fiz. Tá? E aí vai só um outro comentário, né, para a gente ir encerrando, que é o seguinte, que é uma dica. Dan, eu posso fazer esse tipo de resolução em prova? Pode, né? Você só vai identificar aqui item A, tá? E aqui item B. Então, o examinador ele vai olhar para o teu esquema, vai falar, bom, entendi, a massa é constante, ó, tá dizendo que a massa é constante, dizendo que quando esse aumenta, esse diminui, que, portanto, como a massa molar de um é maior que a do outro, o número de mols, então dá para entender, tá bom? Economiza tempo, às vezes, porque imagina você ter que ou fazer as duas contas, né, você vai perceber que uma é maior que a outra, ou escrever isso em letra, mesmo, corrida, né? Acaba demorando mais. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Que aí a gente vai encerrando, então, a primeira parte da resolução dos exercícios. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade e aí encerra as questões, tá bom? Remember when the silence grew so